Há muito tempo atrás, quando íamos na banca, as únicas histórias em quadrinhos que víamos era Turma da Mônica, super-heróis, Disney e alguns outros que apareciam esporadicamente, como o Menino Maluquinho, Turma do Arrepio e raramente alguns mangás. Hoje vemos tanta diversidade nas bancas e até uma ala específica para quadrinhos em livraria. O mangá se diferencia das histórias em quadrinhos tradicionais pela origem japonesa. A leitura é feita pela direita e os traços em preto e branco. Apesar de semelhante a HQs ocidentais, a mídia tem algumas características bem particulares. As primeiras versões de mangás surgiram ainda no século XI por meio de caricaturas cômicas. Entretanto, só mais de 600 anos depois, o termo foi efetivamente criado em 1814, início da era do capitalismo, hein? Caricaturas chamadas de shoujongiga davam início às primeiras histórias em quadrinhos no Japão. A partir do século XIX, então, o pintor Kashutsuka Hokusai publicou o primeiro encadernado com histórias desenhadas de forma sequencial. Na época, o Oricon Shohatsu, que é o Teatro das Sombras, já era popular por percorrer vilarejos do Japão feudal e apresentar histórias de fantoches. Eventualmente, as mesmas histórias passaram a ser ilustradas em papel, gerando os primeiros mangás. Daí então, finalmente ganharam fama e deram início aos mangás como conhecemos. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, os quadrinhos tiveram a publicação interrompida. Em 1945, com o fim da guerra, eles foram retomados e surgiram como opção de lazer para muitos, já que havia poucas atividades restantes. No Brasil, o primeiro mangá só foi publicado em 1988 pela editora Cedibra. As artes, entretanto, eram invertidas para que a leitura fosse feita de maneira tradicional. Em seguida, o Conrad publicou Dragon Ball e deu início aos mangás publicados em formatos originais. Uma das principais características de traços de mangá surgiu com os trabalhos de Osamu Tezuka. No pós-guerra, com um personagem em destaque sendo o Astro Boy, inspirado pelos criadores da Disney, Betty Boop. A partir daí, vários desenhistas e autores passaram a copiar os traços com olhos grandes e expressivos. E por que esses olhos gigantes? Dizem que a retratação deles são para expressar a reação emocional sem precisar usar diálogos. Legal, né? E você, que já leu um mangá ou assistiu um anime, me diz que nunca escorreu uma lágrima ou deu uma baita gargalhada. Esses olhinhos fazem efeito, viu? Tanomi ga aru nda. Tanomi? 俺の父親として結婚式に出席してもらえねえかな。ナルト、頼みってそういうことだったのか。任せておけ。イルカ先生、ありがとう。 Bom, além disso, os mangás são marcados pela leitura da direita para a esquerda. Por causa disso, é comum que mangás publicados no Brasil tenham um alerta na última página, já que os leitores desavisados podem achar que ela seja a primeira. Os mangás também se diferenciam pela forma como são publicados. Como são lançados em revistas periódicas, por capítulos, seus volumes chegam a ter até 200 páginas. Dessa maneira,
as histórias costumam ser mais longas e aprofundadas do que as de quadrinhos ocidentais. A forma de publicação, inclusive, faz com que eles geralmente sejam impressos em preto e branco e papel jornal. É comum que mangás de sucesso acabem ganhando adaptações até em anime. Gêneros de mangás. Em japonês, kodomo é a palavra para crianças. Sendo assim, os mangás desse tipo são aqueles voltados para o público infantil, com mensagens importantes e lições de moral. Assim como os kodomo, o gênero é determinado pelo significado da palavra em japonês. Shounen é o mesmo que garoto. Esses são os mangás mais populares no ocidente, com histórias de ação, aventura, esportes. Entre os principais nomes estão os sucessos também dos animes, assim como os Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball Z, Naruto e One Piece. Se os shounen são os mangás para garotos, os shoujo são para garotas. Esses costumam ter traços mais leves, arte menos carregadas e histórias com mais romance. Entretanto, obras de ação e aventura também são comuns. Os nomes mais populares são Sakura Card Captors, Sailor Moon, Glass Mask e Orange. Públicos adultos e mais maduros também recebem mangás dedicados. Os seinen são voltados para temas adultos e traços mais pesados, com histórias mais profundas, assim como os clássicos Akira, Ghost in the Shell e Vagabond. O gênero josei também são obras adultas e maduras, mais focadas em tramas de cotidiano e romance para as mulheres. Se diferenciam do shoujo principalmente por investir em mais realismo e sexualidade do que em fantasia. No Ocidente, as obras de teor erótico e pornografia são conhecidas como hentai, mas no Japão recebem o nome de seijin. O estilo teve origem em gravuras do período Edo e pode ter histórias de todo tipo, do terror à comédia. As obras yaoi e yuri são variantes dos mangás shoujo, voltadas para histórias com relações homoafetivas. As histórias yaoi focam em relacionamentos masculinos, enquanto as yuri focam nos femininos. Dependendo do grau de maturidade da história, ela pode ou não incluir elementos hentai. Ah, claro, e não se esqueça, curta nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.